Olá pessoal, tá tudo beleza? Que bom, né? Então o vídeo de hoje vai ser relacionado a qual a melhor forma de fazermos um elogio. Então eu estava vendo, recebi um e-mail bem interessante do psicólogo Marcos Meyer, e que ele fez uma matéria para a revista Galileu em janeiro de 2011, esse ano, falando exatamente elogie do jeito certo. Bem legal, e me acrescentou muito para mim, então eu quero passar isso para vocês. Eu vou até mostrar também o site dele, que ele tem alguns vídeos que até eu olhei todos, que são bem úteis para os pais lidarem com os filhos. Eu acho que quando você lida bem com os filhos, você lida também bem com a sociedade, com os adultos, com os amigos. Então, e ninguém faz curso mesmo para pai e mãe, né? Então a gente tem que aprender mesmo com os psicólogos. Então, pessoal, vamos falar hoje sobre elogio da maneira correta. Então, o que nós vamos... na edição dele, ele falou? Ele foi colocado 2 grupos de crianças e foi feita uma pesquisa para esses 2 grupos, e para verificar como é que as crianças lidariam. Então eles colocaram um exercício com um grau de dificuldade médio para as 2 crianças, para os 2 grupos de crianças. E eles, quando terminaram de fazer, o primeiro grupo foi elogiado, o ego dessas crianças. Como que foi feito o elogio? Vocês são muito inteligentes, vocês são geniais, vocês são muito espertos. Enfim, todos esses elogios relacionados ao ego deles. O segundo foi relacionado ao trabalho realizado. O elogio foi em cima do trabalho realizado. Foi falado para eles assim: muito bem, parabéns pela dedicação de vocês, parabéns pelo esforço, vocês foram muito persistentes, muito bem, foi ótimo o resultado do seu trabalho, o trabalho de vocês, perfeito. Aí eles foram eles avisaram: agora nós vamos fazer um teste com um nível de dificuldade maior do que vocês fizeram agora. E aí, vocês topam fazer? O primeiro grupo desistiu. O primeiro grupo que foi colocado como sendo inteligentes, geniais, espertos, desistiram, não quiseram fazer. E o segundo toparam numa boa. Por que, gente, que acontece isso? Isso é natural. Ninguém quer se frustrar. Se eles já estavam sendo elogiados, todo mundo estava achando que eles eram inteligentes na cabecinha deles, vocês acham que eles iam querer ser testados para depois as pessoas acharem que eles não são inteligentes, que eles não são geniais, que eles não são tão espertos? Porque a gente não consegue ser o tempo todo tão genial e tão inteligente e tão esperto assim, né? Então, o que acontece? A gente acaba se frustrando. E as pessoas têm medo desse tipo de frustração. Então foi natural eles desistirem, eles preferiram parar enquanto eles estavam ganhando, não é? E o segundo não teve problema nenhum. Esse segundo grupo, gente, quando a gente trabalha a cabeça das crianças dentro disso, dentro do esforço, dentro da capacidade de trabalho realizado, dentro da persistência, o que acontece quando essas crianças ficarem adultas? Quando essas crianças ficarem mais adultas, que forem fazer um concurso, forem entrar no mercado de trabalho, elas vão perceber que é necessário se prepararem para conseguir um resultado. Elas precisam estudar mais. Por que muitas das vezes os estudantes que são considerados geniais ou inteligentes acabam não passando nas provas que desejam, no vestibular ou no concurso? Porque confiam muito na capacidade, acham que são... todo mundo acha que ele é inteligente, então ele acha que ele não precisa se esforçar. Para que ele vai se esforçar tanto, né? Ele vai passar assim mesmo, e aí acaba tendo uma frustração na hora da prova. Os que são considerados, os que são mais assim esforçados, acabam obtendo resultados melhores, porque eles percebem que precisam se preparar mais, precisam estudar, precisam fazer bastante exercícios e enfim, acabam obtendo um resultado muito melhor do que aquele que foi considerado
o genial. Então, olha só que interessante para a gente poder pensar. Se a gente também quiser, a gente precisa trabalhar também os valores, os princípios e a ética. Eu quero tanto ter um filho com princípios, quero tanto ter um filho que não tenha preconceitos, que tenha ética. Então, comecem a elogiar exatamente esses valores, esses princípios e essa ética. Quando vocês virem, por exemplo, digamos que estejam todos eles numa turminha, num grupo, e ele seja o único que ajudou uma criança que estava precisando de ajuda, os demais nem se importaram, vai lá e fala parabéns. Gostei muito de ver a sua atitude em relação ao seu coleguinha. Você, enquanto ninguém se importou, você foi lá e ajudou ele. Parabéns. Ou tipo, gostei muito da sua atitude de emprestar o seu videogame para o seu amiguinho. Ele gosta tanto e ele não tem. Então, muito bem, parabéns, prestou o brinquedo para o colega. Questão se você quer que ele sempre fale a verdade, além do seu exemplo, é óbvio, né? Que a criança ela trabalha com o exemplo. Quando nós ficamos adultos, a gente não precisa mais do exemplo, a gente já tem o nosso discernimento para quando o palestrante nos falar alguma coisa, a gente não vai ficar pensando assim, eu não vou fazer isso, o palestrante que é o palestrante não faz, não é mesmo? Nós somos adultos, então a gente não se importa com isso, porque a gente tem o filtro. Já a criança não, a criança ela precisa realmente do nosso exemplo, gente. Isso aí realmente, se não tiver o exemplo, é muito complicado. Mas aí você pode trabalhar bastante essas questões, se você quiser trabalhar esses valores e esses princípios, digamos, falar, se a criança, quando ela falar a verdade, você elogia, muito bom, parabéns, mesmo você sabendo que poderia até ser castigado, você falou a verdade, parabéns, isso mesmo. É assim que a gente deve ser, né? A gente falar a verdade. E aí você vai trabalhando isso na criança, porque a gente às vezes esquece de elogiar. A gente geralmente coloca o quê? Que olhos lindos você tem, que cabelo bonito, que pele bonita. A gente sempre elogia assim um aspecto físico da criança. Quando a pessoa passa a elogiar só o aspecto físico, a gente pode correr o risco dessa criança ficar muito mimada, muito cheia de manias, às vezes frustrada mesmo, porque quando a gente elogia o ego ele é temporário. Isso vai passar, isso passa. Agora, o que não passa, o que não depende de nós. Pra gente ser bonito depende da gente. Lógico, a gente tenta melhorar, né? A gente se arruma e aí depende. A gente põe uma maquiagem, Mas a natureza que nos fez assim. Então, é uma coisa que não depende tanto de nós. Agora, a dedicação, o esforço, a persistência, os valores, isso tudo depende da gente. Então a gente pode construir, que são coisas que a gente vai levar para o nosso espírito, a gente vai levar para a nossa essência. Então isso fica impregnado no ar, né? Então, qual é a melhor maneira então de elogiar, gente? Esquecer um pouco, a gente até pode, aí a gente fica pensando assim, mas então eu não devo, se a pessoa for bonita eu não vou falar? Fala sim, claro, se você acha que a pessoa é bonita, você pode falar. Mas a pessoa que é bonita, ela fica até enjoada de todo mundo chegar e falar, ai como você é bonita, toda ela sabe que ela é bonita. Existe até uma interessante, uma das técnicas de como de um homem se aproximar de uma mulher, em qualquer lugar, né? Se ela é bonita, ele já chega, ai como você é bonita, a mulher até fica assim, ai que chato, eu já sei que eu sou bonita. Então, eles até explicam como que elogiam, então, como você se aproxima. Você, que bom gosto, você é modelo, por exemplo? Aí, não sou. Nossa, você tem um ótimo bom gosto de se vestir. Aí elogia a parte mais intelectual da pessoa, então a pessoa já se sente até melhor. Então, espero que tenha acrescentado alguma coisa, algo para a vida de vocês nesse vídeo. E eu vou colocar aqui o site desse psicólogo para vocês darem uma lida. E
Um conceito também que se fala muito agora é alcançar a resiliência. O que seria resiliência, pessoal? Eu até estive dando uma olhada aqui nos dicionários sobre isso, que está falando bastante, né? E até o Augusto Cury, nosso psicólogo também, ele coloca o código da resiliência. Ele está falando bastante sobre isso. Na física, a resiliência significa os metais, quando eles recebem grande carga de energia, é a capacidade deles retornar, mesmo sendo pressionados, mesmo sendo sofrendo uma grande pressão, eles conseguem voltar ao estado original. Resiliência, então, para uma pessoa seria, mesmo você sofrer uma pressão emocional muito grande, você consegue voltar ao seu estado natural sem se romper. Então, uma pessoa que trabalha bastante o lado da dedicação, do esforço, da persistência, essas crianças acabam se tornando adultos com mais resiliência. Eles, quando sofrem algum tipo de frustração, eles conseguem voltar ao estado normal, ao estado natural dele, sem se prejudicar, né? Então, espero que a gente tenha trabalhado alguma coisa, ou esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês quiserem mais algum vídeo, vale a pena dar uma olhadinha lá no site do Marcos Meia, professor Marcos Meia, que vocês vão ver assim formas. Tem um vídeo bem interessante lá que fala, por exemplo, se você abre a porta do quarto do seu filho e você vê que está tudo bagunçado, ao invés de você gritar e chamar, que menino, mas você é um porco, você é isso, você é aquilo. Aí, tá vendo, gente? A gente está trabalhando o quê? A gente está ofendendo o ego da pessoa, do adolescente ou da criança. Então, não é a melhor maneira de fazer isso, porque o que vai acontecer? Ele vai ficar chateado, não vai adiantar de nada. Qual é a melhor maneira de você fazer? Você vai dizer o seguinte: puxa, você vai falar sobre a bagunça em si, não sobre o ego do adolescente ou da criança, ou do seu filho. Você vai falar assim: poxa vida, esse quarto não combina com você. Esse quarto tá com uma bagunça, meu filho. Coisas do tipo, que você vai ver que funciona muito melhor do que sair ofendendo. E são ideias simples que eu achei ótimas. Se vocês quiserem, acessem, que vale muito a pena. Um beijo e fica com Deus. Tchau, tchau!